Play, podcast em rede. Podcast em rede. Tudo bem, senhoras e senhores, estão ligados conosco na Itaipu FM e também Clube FM. Estamos com as duas emissoras agora em rede e nesse momento trazendo para você aqui podcast em rede, 3 da tarde, 27 minutos, trazendo para você hoje aqui convidada especial, conversa mais com o Homem da Cobra. Mas que conversa, hein, Bia? Aqui tem ela e a Lu Ferreira, tem assunto, hein? Eu não falo, eu sou quietinha. Pelo amor de Deus. Eu sou super quieta. Doutora G. Haber. Aí ficou até chique, né? É Gesselina Haber, coordenadora do Centro Interdisciplinar de Diabetes da Unimar, inclusive para falar de qualidade de vida. Doutora, seja bem-vinda aqui à programação da Itaipu FM e da Clube FM, juntos a partir de agora. Então, comadre de Lu Ferreira, já colocaram, Lu Ferreira, o assunto em dia? Já, são 20 anos de distância, não precisamos de mais umas 2 tardes. Ah, entendi. Muito obrigada. Tudo bem, doutora, seja bem-vinda. Muito prazer. É Joca? Isso, prazer. Joca, muito obrigada, Valéria, por ter organizado. Luciana, que prazer te rever. Tanto prazer tempo. É meu, Gê. Feliz por toda a sua luta, eu que acompanhei lá atrás, a sua garra, ver aonde você chegou. Doutor, tem algum cheque? Tiver algum cheque, doutor? Tiver algum cheque, alguma coisa daquela época que não foi coberto lá, você pode trazer, viu? Não, ela cortou o cabelo do meu filho na cadeirinha, lembra? Eu lembro, eu fui na sua casa. Do filho dela. Ninguém acredita, gente. Eu era cabeleireira, eu amava. Muito bem. Diz que ela gosta de moda e beleza, isso assim. Aí, diz que ela tá bonitona. Doutora, fala um pouquinho pra gente, qualidade de vida. Todo mundo quer cuidar um pouquinho da qualidade de vida, mas não dá muito tempo, não. Não. Né? O mundo tá louco. Tá louco. Né? A correria. Conta um pouquinho pra gente aí, como é que tá então aí. Como é que tá hoje? Primeiro vamos contar sobre o problema pra depois falar sobre soluções. Tá certo. Joca, quando a gente para hoje um minuto, a gente entra num ritmo de vida moderna. Essa vida moderna, a gente tem que começar a priorizar o que é qualidade de vida. Saúde é o bem-estar físico, mental e social. Mas às vezes o meu bem-estar físico e mental não é o seu. Então, o que a gente tem que priorizar? A pessoa, para ela poder envelhecer bem, ela tem que estar bem. Então, a saúde e esse bem-estar físico não é uma receita. Eu tenho que olhar para mim e ver o que me faz bem. Cada um tem o seu tempo. A gente pode conversar um pouquinho de uma forma genérica, mas talvez para você fazer exercício seja algo que você desanuvie. Pro outro seja rezar, pro outro seja tocar um violão. Mas o que eu tô sentindo hoje é que as pessoas estão sem tempo para elas. Elas estão vivendo uma roda viva. E aí essa roda viva acaba passando por cima, né? Exato. E aí, nós estamos tendo muitas doenças que a gente não tinha. Eu que já tenho mais de 30 anos, aumentou absurdamente o número de doenças. Então, eu atendi essa semana um menininho haitiano, que o pai conta que morreram os irmãos e ele não sabe do quê. E geralmente nesses países, eles morrem de pneumonia, infecção. Aqui nós estamos tendo doenças autoimunes. Doenças de pessoas mais velhas em crianças. As crianças estão vivendo como Por exemplo, diabetes, tireoide, outras doenças imunológicas, né? Nós estamos tendo uma população vivendo mais, tendo mais Alzheimer. Então, a gente tem que se preparar para ter uma saúde como um todo. Então, por exemplo, doença celíaca, que é uma intolerância ao glúten. Eu não via tanto. Hoje eu tenho um monte de criança com doença celíaca. O próprio autismo, né, Gê? O autismo, a gente percebe, não é? Então, você fala assim, é só mais diagnóstico. Joca, não é. Eu tinha consultório há quantos anos? Toda semana entra muita criança com autismo. Então, nós tivemos uma aula ontem de uma coisa chamada disruptores endócrinos. Você já ouviu falar nisso? Como é que faz essa disrupção? Vou te contar. Disruptores endócrinos são coisas que estão no meio de nós e nós não sabemos. Por exemplo, no plástico. Você libera substâncias e essas substâncias entram em contato pela boca, pela pele, pela aspiração. Por exemplo, existe algo que chama microplástico, são nanopartículas. As nanopartículas é aquele pessoal que fala, olha, não pode usar tal coisa em micro-ondas, porque as nanopartículas vão entrar no alimento e você vai ingerir isso aí, né? Isso é comprovado. Isso entra, por exemplo, hoje você tem que ele pode ficar aqui, fazer uma placa na sua carótida. Eu fui agora para um congresso e eu assisti uma palestra de uma bióloga que ela mostrou em ratinhos efeitos intergeracional do que a mãe usava. Então, eu hoje uso aqui na minha gestação um plástico, alguma coisa. Isso entra no meu feto.
Tipo, pode estar no Também. meio do ultraprocessado. Pode estar em qualquer lugar. Por exemplo, um bisfenol A no desodorante, num creme, entra no meu bebê. Do meu bebê entra no gene dele e vai afetar a geração dele. Então vai condenando. Lu Ferreira, na sua época tinha isso? Não. Nem sabia o que era isso. Eu nem sei o que é isso, na verdade, hoje ainda, né? E por quê? Porque você tá Falta usando muita informação? coisa... Porque a gente não sabe, porque falta informação? Sim. E também falta hoje O mercado tempo. não, porque o mercado dá uma mascarada Não, também. mas não né? é isso, Joca. Não. Tempo. Você fazia um bolo. Hoje você compra um bolinho pronto. Então tá tudo muito artificial. Não é? E faz o quê? Faz em casa. Faz o que nós estamos falando de qualidade de vida. A gente para e repensa um pouco. O que eu como, quanto tempo eu durmo, quanto tempo meu filho tá na internet. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bobo, que eu Vamos peguei lá. uma criança hoje, que o aparelhinho dela de glicemia quebrou. E ele tá sem furar o dedinho. Eu falei, mas vocês pensaram em comprar um outro aparelhinho? Custa R$40, eles teriam condição? Certo. Não é uma coisa óbvia? Óbvio. Por que eu não tô pensando? Porque eu acostumei a não pensar. As nossas crianças, elas estão acostumadas a agir por rapidez de pensamento. Então, dá um jogo pro moleque. Ele chega rapidinho no top. Fala assim pra ele, me ensina como você chegou. Ele fala, não, cara, daqui que eu chego pra você. É bem isso. É ação e reação. Ação e reação. Eu não penso mais. E o que eu preciso fazer? Criou-se um automático isso? Criou um automático. E você faz isso na comida, nos relacionamentos, nas atitudes e nas escolhas. Então, qualidade de vida é você pensar, quanto eu preciso dormir? O que eu vou comer? Qual vai ser meu lazer? Como que vai ficar minha mente, corpo e alma? Como que tá a minha espiritualidade? Lu Ferreira, uma pergunta pra você. E aí? Mais ou menos, né, Joca? Porque eu tô processando tudo isso. Porque... O que fazer pra ter qualidade de vida? Então, mas e o estresse do dia a dia? A criança já vem estressada, já nasce estressada por causa dos pais estressados? Claro que não, Lu. A gente Mas, que estressa ele. Então, a gente porque o que pai estressa, fala- mas faz o quê, porque sabe? o pai a fala mente assim, comanda tudo, Porque não o é? pai fala assim, né, Lu Ferreira? Eu não estou estressado com criança nenhuma, essa criança morfética. Não é meio assim, doutora? Não sei. Não é pra ser, Você né? tá estressado, sim. Não, Mas, é Joca, muito como disso. você era quando você era criança? Ah, Você imagina. tinha conversa de adulto? Como que você era? Não tinha conversa de adulto nenhuma. Eita. Eu acho que eu fui criança até uns 13, 14 anos, viu? Eu fui As criança. crianças Também. hoje estão vivendo um problema que não lhe cabe. Elas estão vivendo, pra ela ficar quieta, dar um celular. Então, É bem isso. Entendeu? Uns 2 anos de idade, De- né? de- Desde 2, 3 anos. Você faz o quê? Deixa eu pegar minha linha de raciocínio novamente. Você pega, por exemplo, você falou, a criança hoje ela não é mais criança. Estão discutindo assuntos de adultos com as crianças, né? É pra resolver rápido e voltar pra outros afazeres que os pais... Eu acho que hoje E tem fazem menos isso? criança. Antigamente as famílias tinham muitas crianças, elas ficavam ali brincando. Certo. Hoje a criança fica no meio do adulto. Então, e às vezes a gente não tá atento a isso. Você tem que filtrar, porque eles ouvem tudo, eles são uma esponja, eles guardam tudo e falam exatamente o que precisa na hora certa. Viu, Luciana? Tô mentindo, Lu? Não, é verdade. Eles são muito vivos. Surpreendem, né? Vai brincar na área. Mas também, tipo, vamos mais longe. Vai mais longe. Vamos mais longe. Brinca lá, que nem vai jogar bola, vai subir numa árvore. Mas tá perigoso ficar na rua. E aí? Aí fala assim, não, mas criança... Porque antigamente é a gente neurose, vivia, não, é a gente neurose. vivia na... É neurose. Não, a gente vivia na rua jogando Criança não bola. pode chupar manga, criança não pode subir na árvore, criança não pode brincar na lama porque suja, né? Não pode suja. Ah, mas a criança não pode correr que vai suar. Não é assim que estão criando hoje a criança? Mas, ó, Ai, eu você não, tem- eu é não assim. não, Você não. começou com uma conversa de qualidade de vida. É. Lembra que eu te falei Deixa eu que a voltar no gente foco. a gente não pode generalizar? Cada pessoa tem que analisar. Então, por exemplo, vamos pegar. Por exemplo, a Lu doutora. tem um neto, Certo. ok? Ela tem uma realidade. Agora ela tem dois. Dois. Ela tem que pensar. Até acabar o programa ela pode ter três. Ela tem que pensar dentro da realidade dela o que ela pode fazer para essa criança ter uma vida saudável. Certo. Então, por exemplo, eu peguei uma mãe ontem que ela trabalha o dia E todo. mas A você, gente sentou e você é organizou médica só a de langer- crianças? Sim. Só de crianças? Só até adolescente. Até criança. adolescência. Ai, que bom, né? Na- Amém. Não, na Então você não tá tratando a causa, e sim o efeito, então Exato, só. exato. A Gesselina coordena o Centro Interdisciplinar de Diabetes em Marília, tipo 1 e tipo 2. O público, Tipo 1? Tipo 1 Tipo e 1. tipo 2, diabetes. Tipo um que é autoimune. Que é Certo. autoimune. E aí, doutora? Então, o que acontece? Só voltando um pouquinho nisso. Dentro dessa realidade da pessoa, na qualidade de vida, a pessoa tem que ver o que ela consegue fazer.
lembra que eu te falei que as pessoas não estão pensando? É parar e pensar. Então, por exemplo, eu trabalho o dia todo. Eu vou fazer Luciana. como? Eu vou organizar a lancheira. No domingo eu faço a semana. Eu vou fazer marmitinha. Eu vou comprar. O que a gente não pode é a gente parar e colocar dentro da criança algo que ela não está pronta. Que não é dela, o quê? né? Que não é dela. É bisnaguinha com Nutella e suco capo. Depois chega na hora do almoço miojo. De tarde pipoca com refrigerante. Cadê a saúde? Cadê a qualidade? Né? Aí não então dá. a gente tem que parar e refletir, porque nós estamos tendo muitas doenças metabólicas. Dentro disso entra o que a Valéria falou, que é o Centro Interdisciplinar de Diabetes. Quantas crianças hoje lá, Gê? Hoje nós temos cerca de 200 crianças. No Certo. estágio, em Marília, nós estamos trabalhando com o diverso ainda não fechado de quantas crianças DM1. Não, é assim, só para colocar, nós temos que 15% da população tem diabetes. Certo. Então, se Marília hoje tem De qualquer tipo. 200, não, 240 diabetes. de qualquer 240 tipo. mil, nós vamos ter quantos diabéticos aí? Do 28 mil. 28 mil. Disso, 10% tem DM1. No Brasil, nós temos 90 mil crianças com DM1 e 500 mil portadores de DM1 Certo. no Brasil. Certo. Isso é a estatística do DM1. Certo. Só que vem aumentando, tá? Então, o que é o Centro Interdisciplinar? Ele não é nada absurdo, ele já existe. É um projeto de extensão. O que é projeto de extensão dentro de universidade hoje? O que a educação médica quer é que esse médico ele não fique nas paredes, que ele amplie para a sociedade. Então, todos os projetos do MEC, eles querem que aquilo vá beneficiar alguém na sociedade. Então, o CENID é algo que ele é um projeto de extensão. Então, o que ele tem? O aluno vai aprender. Então, ele aprendendo diabetes, ele vai multiplicar e ajudar. Esse aluno não é só da medicina. É o aluno da farmácia, é o aluno do direito, é o aluno da nutrição, da psicologia. De forma o quê? A pessoa é um psicólogo. Chegou uma criança deprimida, mas ela está bebendo muita água, fazendo muito xixi. Mãe, isso não é depressão, isso é diabetes. Então, nós fazemos um aprendizado geral. Então, por isso, interdisciplinar. Fora isso, nós temos iniciação científica, pesquisa, mestrado e doutorado. Então, nós contribuímos para a ciência. Fora isso, nós temos um lado social, que nós pegamos cestas básicas, que nem hoje ela arrumou um laser para um paciente, outro quebrou a insulina, a gente arrumou. Portanto, ele é um projeto que ele tem uma infraestrutura global. Isso é o projeto. Então, ele não muda do que são os outros atendimentos, isso só está organizado. Por quê? Porque doenças metabólicas que eram do adulto estão migrando para a infância. Nós temos uma perspectiva nos próximos 30 anos de que 50% das crianças vão ser obesas. Hoje, quando você pega, nós temos aí uns 20%. E a alimentação? Sim. E alimentação e o que nós acabamos de falar, estilo de vida. Estilo de vida. Ficar parado, não brincar, porque a criança você tinha que caçar ela para comer, que ela queria brincar. Hoje ela fica sentada comendo. Lu Ferreira, colocar você na conversa também pra gente falar com a doutora uma pergunta que é assim, hoje é da infância para adulto, não tem mais na adolescência. Perdeu-se muito da infância, né, Mas doutora? hoje, deixa eu perguntar uma coisa. Não tem algum centro que faça alguma uma conversa com as mães, com os pais, com o responsável, para poder educar Ou é muita gente? os pais a respeito? É assim, ó. De Quando a como? gente fala em Porque a gente DM1, não sabe. não tem nada a ver com isso. DM1 é uma doença autoimune que pode ocorrer na criança mais saudável do mundo, Certo. ok? O que nós estamos falando são de doenças metabólicas, obesidade, Que DM2, são do dia a dia. que não existia em criança e que está começando a existir. Tanto que a tirzepatida foi aprovada na adolescência, porque nós temos DM2 em crianças hoje, ok? Nós temos em Marília o CAUIM, que é o Centro de Obesidade de Marília, que é da Prefeitura de Marília, mas como funciona? A criança que já é obesa, ela vai para lá. Nós não temos, nós dependeríamos do médico que está lá na rede conscientizar essa mãe. Você não tem um serviço de conscientização às famílias. Não tem um projeto que faça isso. É isso que você está perguntando, Lu? Não existe. E eu não sei se as pessoas estão conscientes que isso está acontecendo. Não estão, nem um E eu pouco. acho que nem abririam também, viu, Gê? No caso, porque você tem a correria do dia a dia, você tem que trabalhar fora. Você vê a dificuldade de mães, às vezes, de colocar alimento para essas crianças. A gente vê isso. Eu tenho uma opção. Qual a sua Colocar opção? na escola o dia inteiro.
que acontece? A escola... Entendeu? Aí entra uma então, outra... Essa é uma ideia que a gente teve, né? Nós fizemos isso com os nossos. Porque... Eu acho que tem. Mas eu não acho que não tem opção. Eu acho que a Luciana tá consciente nesse sentido que nós precisamos conversar disso. Então, por exemplo, às vezes à tarde são coisas simples. Fazer uma sopa. Todo mundo tem condição. Às vezes a mãe não compra laranja e compra bolacha recheada. O custo é o mesmo, mas e as opções? E aí vai fazendo uma coisa que a gente está tendo muito, que não tinha antes, que se chama TAS ou TARI. O que é o TAS? O que é isso? Também não sei. O TAS chama transtorno alimentar seletivo. E o TARI é transtorno alimentar exclusivista restritivo. Nossa. Que nome difícil. O que é isso? Crianças que não comem. Se eu falar assim, Lu, come essa xícara, você vai comer? Por quê? Não é comida. O cérebro dessas crianças não identifica como comida. E elas não comem. Se você forçar, elas chegam a vomitar. Sim, elas já vi comem. isso. E nós estamos tendo cada vez mais crianças que não comem. Nós estamos passando por uma mudança. Por que não come? Porque o cérebro dela não condicionou. Por que japonês come peixe cru? Por que o chinês vai comer um grilo? E você, se for comer um grilo, vai vomitar. Sim. Porque o cérebro dele identificou aquilo como alimento. Então eu tenho que, desde a infância, ensinar essa criança a comer corretamente, a dormir na hora certa. Então, mas eu quero chegar... A mãe da mãe já não sabia isso. Como que a pessoa... Eu também vai acho que é ter esse sistêmico. Eu acho que é sistêmico. Uma das Você tem que coisas explodir a é que bomba nós estamos atômica e começar de fazendo, novo. entendeu? É educação. O que você está fazendo aqui? A Você mãe tá da mãe. divulgando. A mãe da mãe da A mãe já da mãe. não sabia. Porque não adianta, você vai ter que ter 42 milhões de centros desse e equipes difícil. para resolver o que está acontecendo na população mundial. Porque já vem da Ou mãe da nós mãe. vamos mudar. Ou nós vamos mudar, E mudar a comunicação para todos. Pra não melhor. Para Então. todos, né? Ou a comunicação Eu acho que esse democrática. bate-papo que a gente tá tendo é aquele Eu acho que é momento que a gente perfeito. para e pensa. Sim. O que eu tô fazendo da minha Devia vida? ter mais, né? O que você está fazendo da sua vida? Deus, neta. Não, agora eu estou aqui conversando Sobre? com vocês, um papo super agradável. Como que é o nome da mente? Como Oi? que é? Como que é? Qualidade de vida? Isso, Qualidade qualidade de de vida. vida. A gente tá Doutora, conversando. e aí, vários ouvintes sempre mandam pra gente aqui, ó, o Joe tá ouvindo a gente, a Bel, a Rô, Singularity também tá ouvindo a gente, a Sandra Pires, a Isabel Cristina Ribeiro, todas falando sobre qualidade de vida também. Eu acho que isso é muito importante. Por quê? Porque de repente, é o que você falou, eu penso que essa democratização da informação, ela é o único caminho que tem pra se chegar a algum lugar. Eu acho que a informação Porque não adianta eu tá ficar. faltando. Eu fico ali, né? Tratando. Em vez de tratar a causa, eu fico tratando a consequência. Só a consequência. Não dá, eu tenho que mudar lá desde a causa para poder ter uma qualidade de vida nessas crianças que são os futuros adultos, né? Você falou de discutir assunto de. Não tem mais criança, estamos discutindo um assunto de adulto com criança. Com criança, exato, Então é o Joca. adulto problemático. Você é um adulto problemático, então. Ai, você está não é discutindo não, Lu. com Sabe que criança. eu ouvi um pai falando para um filho? Ó, olha pra mim, vamos conversar de homem para homem. Meu, a criança tem 10 anos, cara. Me poupe, né? Eu já ouvi isso. Eu falo pro meu Vamos filho, conversar sabe o que de eu falo homem pro meu para filho? homem. Olha pro meu filho, olha pra ele e fala assim, vamos conversar. Ele tem 5 anos. O Henrique fez Mas 6. não de agora. homem pra homem, O Henrique né? fez 6. E nem Vamos papo conversar, de Henrique. adulto. Agora é de menino pra menino. É melhor do que homem para homem. Agora, por Com uma que, criança por de 10 exemplo, anos? o centro é legal? Porque a gente tem uma outra visão. Se eu não tivesse o centro, o paciente ia chegar lá, eu ia dar insulina e mandar embora. Então, hoje, você precisa ver que legal foi hoje amanhã. Vai um dia lá pra você conhecer, Joca. Sexta-feira eu Assim, a gente Nem conversou tudo da é família. aquilo que eles acham. Então, por exemplo, a gente sentou e pensou. Então, a psicologia sentou com a mãe, refletiu, por que ele tá tão nervoso? Por que ele tá tão bravo? Será que ele tá brincando? Criança é igual cachorro novo, você prende, ele fica agitado, né? A nutrição veio e explicou a dieta. Então, a moça do direito conversou sobre o que ela pode conseguir de benefício para ela ficar um pouco mais com o filho. A farmácia fez o papel para ela poder pegar o insumo que ela precisa. Então, no centro, a gente consegue tratar essa pessoa não como uma doença, mas como um ser humano. E é isso que a gente precisa dentro da medicina. É o que tá faltando diálogo pra humanidade, então, né? Não é só na medicina, eu acho em tudo, né, Luta? Em tudo, né? Todos em tudo, porque, meu, não dá. Esse garotinho. Lembrar que existe uma pessoa ali, né? Sim. Sabe por quê, Luciano? Eu acho que é importante essa questão do diálogo. Eu posso ir embora mais cedo hoje? Não. Não, tá vendo? Eu tô tentando dialogar e não consigo. Esse garotinho haitiano,
Ele não falava uma palavra, não fala uma palavra em português. Muito fofo. Quer dizer, eles falam um dialeto lá Tá, dentro. e o que ele tinha? Não, ele é um menininho. Não, ele não tem Demil. tem Não. É um menininho que a família é muito alta e ele é pequenininho. Muito pequenininho. Então a gente fez um diagnóstico de falta de hormônio. Falta de comida. Então, na verdade, existe hoje uma coisa que se chama diabetes tipo 5. O que é isso? Logo que a criança ela é novo esse. A gente precisa conversar outro dia. Tem muita coisa legal. Então, o que é isso? Quando uma pessoa sofre um processo de desnutrição, nos primeiros momentos de vida, o pâncreas dela forma diferente. E ela pode ter uma falência desse pâncreas e um diabetes por desnutrição. Então, inicialmente, a gente achou que ele pudesse ter isso. Mas ninguém falava a língua. E o pai veio e conversou com a gente, que o pai fala um pouco de português e explicou que não, que ele não teve desnutrição. Então aí nós fomos investigar outras causas, por ele ser pequeno, e encontramos, tá? Mas assim, a gente tem hoje diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, diabetes tipo MOD, diabetes tipo LADA, tem outras formas de diabetes monogênicas, por exemplo, diabetes em criança com meses. Quando eu era residente, não existia diabetes em bebê. Hoje eu tenho várias crianças de 1 aninho com diabetes. Entendeu? Vários lactentes com diabetes. Mas é o que? O leite? Não. É A gente autoimune, tem né? hoje autoimunidade acima de 1 ano. E antes de 1 ano existe uma coisa chamada diabetes monogênico. Que é um diabetes que é uma mutação genética. Que aí você faz o painel genético. Que é um exame absurdo de caro, mas que, por exemplo, o Dr. Francisco, como ele faz aquele projeto maravilhoso, ele consegue no SUS cobrir esses exames desses pacientes. Então a gente acaba conversando lá com ele e consegue fazer. Então a Unimar, ela vem com uma frente inovadora que não existe no estado. Esse tipo de atendimento é uma coisa muito difícil de ter, inclusive com a complexidade dos exames que tem alcançado. O problema eu não sei até quando a gente consegue manter tudo isso, né? Nós precisamos da ajuda, porque a Unimar, ela segura a cidade com muita coisa. Então, eu acho que esse tipo de centro, o Tami veio, né? A gente estava conversando. O que seria o ideal? A gente ter vários desses no estado. Entendeu? Se descentralizaria. Então, você pergunta pra mim, Joca, qual que é o seu sonho? Gê, qual é o seu sonho, além daqueles que você já realizou? O meu sonho. Meu sonho era que esse centro que a gente começasse fosse uma coisa que não dependesse de mim. Eu quero logo parar de trabalhar, dar uma viajadinha, que eu só trabalhei nessa vida. Queria passear um pouco. E que daqui 20 anos ninguém nem lembre quem eu sou, mas ele existisse. E ajudasse outras pessoas e mudasse a vida das pessoas de uma forma Porque natural. sobre o parênteses, então, a sua história profissional se confunde com a desse centro? Não. Ele já vem o antes. centro se confunde Ele já com a vem, minha, ele já eu vem acho. antes de você. Não. Ele vem antes de você ou você vem antes João, dele? que eu cheguei em 2000 aqui. Certo. Quando eu cheguei aqui, diabetes não tinha nada. Vou te contar rapidinho. Aí um dia, um médico chamado Dr. Horácio, que era um médico do SUS, que cuidava de diabetes, me liga, eu gosto dessa história, e falou assim, nunca vi a cara dele pra você ver. Aí ele me falou assim, Gesselina, eu com diabetes, você com diabetes, começamos a conversar, nossas ideias bateram. Ele falou assim, eu tenho diabetes, vou desentupir meu catéter, sexta-feira a gente senta que nós vamos montar um centro de diabetes, pra cuidar de diabético. Tá bom. Ele foi lá, desentupiu, o negócio morreu. Mentira! Como assim? Juro. Eu lembro. Morreu. E aí? Morreu de morte Ai, morrida. O que expectativa. aconteceu? De morte morrida? Morreu. E aí? Aí ele me passou o negócio não passou o negócio Passou. pra mim? Só que eu não sabia o que eu fazia. Aí eu falei, não tinha nada, as crianças não tinha negócio de furar o dedo, não tinha insulina, não tinha nada. Aí eu não sabia nem pra onde eu ia. Aí eu peguei o papelada que a gente tinha conversado, pensado. E aqui de Marília, esse doutor Horácio? Marília. Não. Ele era lá da DRS. Sério. Fui lá na DRS, conversei com a Bel, que é da doença crônica, e era amiga dele. Aí ela acreditou na minha história, falou, não, Gê, vamos tentar fazer alguma coisa. Fizemos um modelo de como tratar diabetes. Marília foi a única cidade do estado que tinha insulina. Foi a única cidade que tinha as fitas e virou modelo no estado. Conseguimos alguma coisa. Certo. Aí eu trabalhava na FAMEMA, eu trabalhei de 2000 a 2018 todos os dias atendendo diabetes. Cerca de 20 pacientes por manhã, todos os dias. Certo. Só que eu não conseguia andar. Por quê? Porque é um serviço estadual. Num serviço estadual, se eu prescrevo alguma coisa, eles cobram da FAMEMA. Então, por exemplo, eu não posso pedir um sensor para um paciente. Você entendeu? Você anda até um ponto. Onde você pode, não onde você quer. Aí foi quando... O dia que eu saí, eu chorei 2 dias seguidos. Eu falei, parece que acabou quem eu sou.
Mas Deus é tão bom que nisso a Márcia, a Fernanda me propuseram da gente montar um serviço na Unimar. Quando eu cheguei, eu não tinha nenhum paciente. Nenhum, isso foi em 2018. Nisso veio a pandemia, eu fiz tudo online. Nós estamos hoje com 6 anos. Nós temos, tá lotado, não tem vaga. Tem vaga. Isso porque eu tô atendendo DM1. DM2, nós temos só em Marília, DM2, que toma insulina, que precisaria de um médico, dá uma olhadinha, 12 mil pacientes. 12 mil pacientes. 12 mil. Crianças. Não, adulto. É, criança não. Criança você tem São 1.000. 100 mil no Brasil. Criança. 100 mil no 100 mil Brasil, no né? Brasil, DM1, ok? Marília não tem tanto. Você para pra pensar que é 1%. Pouca criança, não é tanta criança. Essas crianças, elas estão na FAMEMA, nos convênios e lá no CENIT. Ok? Elas estão bem distribuídas, estão bem cuidadas. O DM2, que é o problema às vezes, porque o DM2, ele negligencia, ele acha que ele não tem. E às vezes ele tá tendo complicações. Deixa eu entender Deixa. o que é, qual é a 1 e qual é a 2. Deixa, Lu. Porque o diabetes eu não tipo tenho. 1 é um diabetes autoimune que o próprio corpo ataca ele. E o diabetes tipo 2 é uma doença adquirida, resultado da obesidade, do colesterol. Então a 2 é mais fraco, tipo, entre aspas, Não é mais diferente. fraco, por quê? Porque o tipo 2, ele vem com outras comorbidades. A 2 você consegue com remédio contê-la? Isso, a 2 você começa com comprimido e evolui ao longo de 8 a 10 anos a insulina. A 1 é insulina de cara, se não sobrevive. A insulina foi descoberta em 1920. Em 1920, quando uma pessoa descobria que ela tinha DM1, uma criança morria em 2 meses a 1 ano. Era uma doença incurável. Aí, um cientista do Canadá pegou um cachorrinho, pegou o pâncreas dele, tirou o extrato, descobriu a insulina e salvou. Primeiro foi o Leonardo Thompson, o primeiro paciente que tomou insulina. A partir disso, nós tivemos cura para o diabetes, antes morria. Isso é 1. Autoimune. Autoimune. O 2, ele está relacionado à obesidade. Então, a pandemia da obesidade, gera o DM2. Então, nós temos uma perspectiva que se nós não mudarmos essa obesidade, em 30 anos, o impacto disso vai ser pior do que o do Covid. A 2 pode virar 1? Não. A 2 não vira 1, mas a 2 pode caminhar para uma falência pancreática e precisar de insulina. Por que a 2 é grave? Porque não vem só o diabetes, vem coração, vem rim, vem fígado, Olhos. vem tudo junto. Entendeu? Então, uma pessoa, quando você vai para UTI e você tem o diabetes, complica absurdamente a chance de você ter um óbito, de você ter uma fatalidade se você tem um diabetes. Muito bem. E aí, de repente, chega o ponto que você falou, olha, cheguei em 2000, nós estamos em 2026, são 26 anos falando esse assunto. Como assim, gente? Certo? Como assim? É. O seu espaço-tempo. chocada, O espaço-tempo da sua vida profissional aqui, Isso Maria. é um orgulho, né? Você chegou em 2000, nós estamos em 2026. 26 anos, é. E aí você falou que agora está quase se aposentando para fazer algumas viagens. E agora, a Deus G, quiser. a doutora G, Vai viajar. pós-planos, vai. E aí, como é que é? Não, eu não vou parar nunca de trabalhar. então, mas amo o que eu faço. Você falou, vou me aposentar. Você falou que ia se aposentar agora, Aham. né? Não, eu quero também. O que eu tô Você falou falando que tá pra com você, 30 assim, e poucos anos. Então eu não é por quero tempo- diminuir Falou, meu ritmo, você quero falou- gente pra me ajudar. Você falou, tô com 30 e poucos anos. aí, ó, Você falou, tô com 30 e Olha a poucos Valéria anos. aqui, ó, me ajudando, querendo que eu falo do boi no rolete. Hein? Você falou que tá com eu 30. Eu quero. não tá entendendo, não tô fazendo a conta. É. Você falou que tá com 30 e poucos anos, que eu, mulher. Eu cheguei em 2000. eu tô com são 26. Então você É. começou a trabalhar com 4 anos de idade, ou você tá mentindo na Eu idade, tenho eu tô achando. 35 anos de carteira assinada. Certo. Começou muito criança, então. Comecei mesmo. Por isso que eu falei, eu só trabalhei na vida, preciso aproveitar um pouco E aí, agora. quando é que você vai começar a aproveitar? Não sei, hein, Joca. É? Quando é que você vai fazer Eu aquela viagem? aproveito. Lembra que a gente falou de qualidade de vida? Ah. Pra mim, o trabalho é uma bênção. Eu Não, amo não o que eu vale, faço. não vale outra coisa, Mas né? eu consigo hoje cuidar da minha família, trabalhar, ter minha espiritualidade. Eu sou uma pessoa muito ligada em Deus. Eu consigo curtir minha família. Eu posso considerar que eu consegui atingir o que eu considero uma boa qualidade de vida. É. Eu considero que E não é sim. só isso, Eu me né? alimento bem, eu durmo bem, eu não bebo nada, assim, eu não fumo. Então, assim, eu só preciso ficar mais calma. né? Tem gente que bebe. Olha, Não, e ainda ela bem que tem você é ligada nos fora. 400, igual eu, Luciana. igual nós, né, É João? verdade, é verdade. Fora todo esse lado que a gente conhece, eu sou uma pessoa muito suspeita para falar dela e ela sabe disso.
tem todo o caráter social e de amor ao próximo da entidade que a família dela toma conta há 50 anos, que é o A restaurante. entidade, conta da entidade que eu já Não, fui é lá. assim, eu adoro história, Lu. A 30 Vamos então falar conta! aqui 50 horas. Quando o Ricardo é meu marido. Sim. E o avô dele Não vai falar 50 horas, nós estamos 4 minutos. vai. chamava Karim. E ele veio do Líbano. Certo. E quando ele chegou do Líbano, ele viu muita fome aqui. E turco gosta de O comer. bisavô dele? O avô. O avô. Aí o que ele fez? Ele começou a dar comida para as crianças pobres. Sim. E pra criança não se sentir humilhada, que ele era uma pessoa assim, muito respeitosa, ele falava: vem comer no restaurante infantil. Aí a criança vinha, comia e não saía dali. Aí o que ele fez? Ele falou: eu vou arrumar coisa É pra daí elas que surgiu estudarem. a história do restaurante infantil? Aí as crianças iam, comiam e ficavam ali estudando. Aí ele falou: mas eu tenho que fazer um parquinho. Aí ele fez o parquinho. E ele tinha uma lojinha. Ele fez tudo da mão dele. Certo. Aí, aquilo cresceu, o pai do Ricardo veio, fez uma reforma, aumentou, aquilo virou uma creche. O seu carinho era o avô, o pai era o Adib Aber. seu Adib Aber. É, e o filho é o Ricardo, o Renato e a Valéria. Certo. Por isso que o seu carinho era um cara carinhoso com as crianças. Então, Exato, entendi. muito trocadilho. carinhoso, muito. Aí, o que aconteceu? Veio a pandemia. Sumiu todo mundo. E aí a gente sentiu a necessidade dos idosos. Os idosos estavam entrando em depressão e sozinho. E idoso mais pobre, ele não tem hidroginástica, Netflix, ar-condicionado. Ele fica sozinho e deprimido. Deprimido. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos, no fim da tarde, as crianças vão, fazem basquete, tudo aquelas coisas. Aí vocês fizeram um restaurante do idoso. Fizemos um evento para idoso. Você precisa ver que fofura. Eles dançam, eles jogam bingo, eles vê cinema, eles pintam, fazem coxa de retalho, E onde tocam tudo isso? sanfona. Tudo no restaurante Mas infantil. como que é? Tem que fazer uma ficha? Como que funciona? É só se cadastrar. A quem entrou agora de presidente é a Valéria, lá da Cirandinha. Sim. É, ela tá com um monte de ideia E legal. aí e como é que a Quem pessoa quiser, quiser vamos saber? supor, sua vai? vizinha é uma velhinha. É só ela ir lá se cadastrar, Mas ela vai poder entrar. tem na internet algum contato? Se você entrar no Instagram, Restaurante Infantil de Marília, depois você põe. Já tem lá. Tem. Ela pode entrar em contato ou ir lá, bater na porta ou ligar. E aí eu quero me E aonde é cadastrar. lá? Na Rua Machado de Assis, 760. E aí, e criança também. Uma criança quer fazer um inglês, quer fazer uma dança, quer fazer basquete. Também dá. É, dá. Tudo Até contra que tudo. idade? Ah, eles estão com a adolescência toda, você entendeu? Tá desde... muito pequenininho não, né? É mais o Mas maiorzinho. vai contratando, 7 né? É, pra frente. Tá. Aí, eles têm dança e elas amam. Então, vamos supor, você tem uma vizinha. Você vê que a velhinha tá lá, deprimida. Pronto. Eles têm aqueles negócios de estimular a mente, sabe? Pra fazer psico não sei o quê, que vai psicóloga lá, faz as coisas. É um trabalho lindo. E a gente vive muito da ajuda do Taust. Taust, gente. É fantástico, né? Eles ajudam demais a gente. Eles praticamente mantêm e a gente vendendo pizza, vendendo... Ai, que Fala do adoro! boi, fala do Fala boi do no boi. Muito bem. Aí ela quer que eu fale do boi no Doutora, rolete. doutora, e aí tem. Tô quase chegando ao final do nosso bate-papo aqui. E aí tem mais esses apoios que podem ser feitos também. Pode, por exemplo, a pessoa pode mandar um Pix, a pessoa pode, sobrou leite, ela pode doar leite. Ó, eu tô aqui com uma cesta básica. Ela Ela pode pode doar. mandar. Tem brinquedo. Rua Machado de Assis. 760. Fala do boi do rolete. Falo, senão a Valéria morre vou se lá não falar no comer, boi. vai. É o seguinte, nós temos hoje o Centro Interdisciplinar, que ele já existe. O que a gente quer? A gente quer fazer um predinho assim, pra gente poder ter uma sala de psicologia, uma sala de nutrição, um armário pra guardar as nossas coisas. Então, ele já existe. A Unimar, ela tá ajudando muito, ela vai dar o espaço, ela vai fazer tudo, mas eu quero fazer uma estrutura mais com cara do que eu quero. Você entendeu? E pra isso eu preciso de dinheiro. E aí, eu tô correndo atrás desse dinheiro. E assim, podem confiar que eu sou honestíssima, não tem um desvio. E aí, nós ganhamos 100 mil reais da Dani Alonso. Entendeu? Certo. E aí, e a Valéria falou que teve mais alguém que vai dar também. deu 50 mil. E aí, Olha! nós precisamos juntar 500 mil. Se eu juntar esses 500 mil, eu consigo fazer essa estrutura legal, entendeu? O que acontece? O Boi no Rolete, o ano passado, ele já nos ajudou. E agora ele também vai nos ajudar. E ele acontece Maçonaria? quando? Não é? Cadê? Tá aqui. Hã? Ele acontece É maçonaria. do Rotary, eu postei Ah, hoje. Rotary. O que acontece com o Boi no Rolete? Eles nos deram, por exemplo, 50 ingressos. Esses ingressos, tudo que eu vender, fica pro restaurante infantil. Certo. Entendeu? E com isso... Então o pessoal tem que comprar primeiro esses 50 ingressos. Tem que então. comprar esse ingresso pra gente usar esse dinheiro pra guardar.
Pra que eu... Ó, dia 20/9, das 12 às 17 horas, no Golden Palace. O convite é R$150 por pessoa. Criança a partir de 12 anos paga inteiro, antes não. Certo. E é uma delícia, tem show, é um dia muito gostoso. Aí, o que vocês fazem? Esse dinheiro, a gente usa pra guardar, pra tentar fazer isso que a gente quer, mas a gente usa muito lá. Por exemplo, às vezes tem criança que não tem insulina, tem criança que precisa de um sensor, tem criança que precisa de uma cesta básica, de glicose líquida. Agora, por exemplo, veio um dinheiro, R$7.000 de alguém santo, que eu nem sei quem é, que doou do imposto de renda. Esse dinheiro, 6%. eu comprei aquitígrafo, que é para ver o sono das crianças com distúrbio. O ano passado também, a Dani Alonso e o Capitão Augusto, eles deram pra gente 60 mil em material. Eles deram retinógrafo, ultrassom, balança, coisa pra medir. É coisa que você não tem fácil. Não tem fácil, né? Então, eu tô assim, isso que eu consigo ganhar, eu melhoro a qualidade no SUS. E aí Deu pra entender? E aí o Boi no Rolete chega aí pra ajudar também com esses 50 primeiros convites que já serão vendidos Que primeiro. se as pessoas comprarem, elas ajudam. As partes gostosas do Boi do Rolete é a parte do... A costela. A costela do restaurante. Aí o que sobrar, vocês compram os outros convites. Então, primeiro compra esses 50. Né? O boi é pro Senid. Pro Senid. Pro Senid esse ano. Eles já ajudaram bastante Doutora. no restaurante. Acabou Tá nosso bom, horário. mas que acabou pena, nosso horário. Joca, gostei. Nosso computador que manda aqui. Ô, Joca, que fuga Oi. de ideia, hein? Viemos falar de qualidade de vida. Falamos Sim. de disruptor, diabetes, centro, boi no rolete. E aí, Do neto da Lu. Da aposentadoria Da sua minha quando chegar. aposentadoria. Então, e vida que segue. Volte E mais vida que vezes. segue. Volte mais vezes. Obrigada, Joca. Muito bem. Ai, calor. Podcast em rede, a partir de agora, Clube FM. A Ana Paula vem pra Clube FM. Eu continuo com a Arena Itaipu. Doutora, mais uma vez, obrigado. Lu Ferreira, a gente volta na próxima Voltamos para a próxima quarta-feira. quarta. Quarta-feira. Para mais um Boi no Rolete. Pronto. Tchau. Foi. Essa rádio